Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui em mais um sábado e, claro, como de costume, temos mais um convidado para conversar com a gente sobre espiritualidade, sobre o progresso todo que a gente está traçando nesta experiência. E hoje, quem está aqui conosco, vocês provavelmente já conhecem, evidentemente, está aqui com a gente o Jordelei. Jordi, seja muito bem-vindo. Eu falei que ia fazer uma breve apresentação do Jordi. E como que eu faço a apresentação do Jordi, né? Eu poderia dizer que o Jordi é músico, o Jordi é pai, algo muito importante, né? E mais importante, não é pai de pet, né? É pai de duas crianças lindas, não desmerecendo os pais de pet, porque eu também sou, né? Mas é fundador também do canal do Portal Paz, onde ele realiza ali diversos estudos também sobre a espiritualidade, com base, claro, no espiritismo, que é onde o Jorge tem muito da sua jornada, da sua caminhada, e também é médium, né, Jorge? Que, aliás, será um dos nossos temas hoje. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Hélio, quando tu me mandou mensagem me convidando, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu sei o quanto é difícil e o quanto é importante nós termos, produzir conteúdo e termos amigos querendo que a gente cresça junto, né? E nós tivemos o Pava, que foi um dos maiores incentivadores de todos nós. E aí do Pava surgiu o Portal Paz, contigo e com o Pava me empurrando, ou seja, ladeira abaixo mesmo, vai, segura, segura que o filho é teu, né? E agora, cara, vendo o teu trabalho crescendo de uma forma tão bonita, assim, quando eu recebi o convite para estar contigo aqui, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. É recíproco a felicidade de acompanhar também o trabalho no Portal Paz e ter essa oportunidade de conversa aqui contigo, assim como a gente já tem também nas segundas-feiras lá pela Meditação Mundial. Mas a gente sabe também que características, né? Cada um tem as suas características e o Pava, embora tenha nos colocado neste caminho, às vezes ele coloca numa rigidez, num comprometimento que é mais característico dele. Então acho que hoje aqui talvez a gente seja um pouco mais solto, vamos ver. É, Né, mas comigo ele nunca consegue pôr muita rigidez, porque tudo que ele programa, às vezes eu consigo escapar bonitamente do cercado. pode ser que não sei se eu me adaptei, mas enfim, né, faz parte. Mas Faz vamos lá parte. então, dando início a esse nosso diálogo. Acredito que seja, assim, a mediunidade um dos temas centrais. E eu, na minha experiência, desde criança, desde cedo, também estive em contato e tenho contato com alguns fenômenos que são considerados mediúnicos. E eu sei que a mediunidade, assim como todos que te acompanham também, em ti se apresenta há vários anos. E pelo menos comigo, não sei se é o mesmo contigo, mesmo vivenciando esses fenômenos, a mediunidade há bastante tempo e tendo um pouco de conhecimento, porque é um universo muito vasto, a gente nunca conhece muito sobre, mas o pouco de Nada. conhecimento que eu tenho sobre a área, mesmo assim, ainda, às vezes eu não tenho uma confiança muito grande em relação a tudo que eu vejo, a tudo que eu experiencio dentro do aspecto mediúnico. Eu me considero uma pessoa bastante cético, né, quanto a isso, mesmo ouvindo dos mentores frases como do tipo: "Ah, antes de você estar pensando em nós, somos nós que estamos pensando em ti", e aí flui toda a comunicação. Mas não sei, uma característica pessoal, eu acho um pouco desse ceticismo em relação aos fenômenos mediúnicos. Eu queria iniciar te perguntando se isso também acontece contigo, como que é esse processo para ti? E até uma pergunta pessoal aqui, uma dúvida pessoal. Claro. Não, e é uma dúvida de todos nós. Esse ano, julho desse ano, completa 19 anos que eu entrei numa casa espírita. E nesses 19 anos, eu li muita coisa, eu vi muito tipo de mediunidade, conheci muitas pessoas e todas elas dizem a mesma coisa.
nós temos dúvidas, todas. Só uma pessoa até hoje que nunca falou em dúvidas comigo sobre mediunidade, que, que foi o Wagner. Porque o Wagner, eu acho que ele vive mais no mundo espiritual do que no mundo terreno. Então, para ele é mais difícil, assim. Mas mesmo assim, às vezes, quando eu converso com ele, ele diz: Nossa, eu não tinha prestado atenção nesse ângulo, né? Mas a dúvida é o que nos traz ao solo, é o que nos traz ao período que nós estamos aqui, o estágio que nós estamos. E isso é muito bonito, eu sou extremamente a favor da dúvida. Agora, a dúvida, ela precisa ser cuidada. Eu conheci os mentores, né, em 2008. Então já vão alguns bons anos aí de convívio com os mentores. E até hoje eu preciso estar muito atento a tudo que chega deles. Porque nesses anos pude presenciar e ver ao vivo o que é a atuação dos pseudo-sábios. Nossa. E os pseudo-sábios são pseudo-sábios mesmo. Eles conseguem dobrar e manipular de uma forma tão ágil que se parece a energia, que se parece a voz, que se parece a comunicação. E tu só vai identificar eles ao longo do tempo, ao longo da manifestação, ao longo da comunicação. Por quê? Digamos que um exemplo, uma frase que o Eikenas fala muito, que é o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. E aí, naquele tempo, nesse tempo, tu tá pensando, e aí tu começa a fazer uma correlação. Que estranho, o Eikenas não está vibrando nessa frequência hoje, né? E aí tu começa a questionar. E quando tu começa a questionar, tu volta ao consciente. Ao estado consciente, sem atrapalhar, mas volta ao estado consciente. E aí tu começa a perguntar pro espírito. E o espírito manda tu calar a boca. Aí tu já sabe, não é. Então, essas dúvidas, eu vivenciei elas ao longo desses anos todos. E era muito importante nisso o trabalho em grupo, porque o trabalho em grupo faz com que as pessoas que estão te olhando, elas também estão te analisando. Elas também Sim. vão pegar e fazer uma pergunta para ver se essa pergunta provém realmente de quem diz vir. Mas no dia a dia não tem isso. No dia a dia é a nossa crença, é as nossas convicções que fazem a mediunidade ocorrer. Por exemplo, quando tu pega, tu segue muito uma linha ligada à filosofia, né? E tu Sim. traz conhecimentos muito grandes de inúmeras manifestações da consciência, mas a tua linha, inclusive, de se expressar é através da filosofia. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que olhar lá Sócrates, Platão, Apolônio e começar a ver a direção energética que eles tinham. Sem dúvida. E aí a gente pega outros também, que aí são espíritos mesmo, por exemplo, a linha que Emmanuel trazia, não a Chico, Emmanuel, a linha que Joana de Ângeles traz, não Divaldo, sabe? Tu começa a ver esses cruzamentos energéticos, esses que vão começar a diminuir as interrogações que nós temos em relação ao trabalho. Perfeito. Sem dúvida, esse meu pé atrás e essa dúvida que eu também coloco como sendo algo positivo, porque é um cultivo do discernimento, né? E para tudo eu acredito, até pela via filosófica que eu gosto de expressar, é importante a gente colocar o discernimento naquilo que a gente observa, mas esse meu pé atrás em relação aos fenômenos muito se dá também por conta dos pseudo-sábios e algumas pessoas que talvez aí já entra um aspecto pessoal de autoconhecimento e aperfeiçoamento interno, que seria uma crítica que eu posso fazer, estou fazendo. Eu vejo muitas coisas que eu considero Absurdas. nebulosa. Pode ser absurda essa palavra. Então,
Então, realmente, eu fico com o pé atrás com muitas coisas que eu vejo sendo mediúnico por aí, que, nossa, tem um fundo por trás que não tem nenhum sentido, nenhum não, né? Nenhum não dá para generalizar, mas tem pouco sentido quando a gente compara na linha desses seres todos que tu trouxe, como Emmanuel, como Joana de Ângeles e os filósofos que citou também. Mas aí, claro, o meu trabalho é, é cuidar com a crítica, porque Claro. pegando citações filosóficas para explicitar isso que eu estou querendo dizer aqui, tem um yogi chamado Swami Vivekananda que trouxe o yoga ao Ocidente, um dos primeiros, e uma afirmação dele diz o seguinte: nada é 100% bom, nada é 100% mal. 100%. Aquilo que a gente vê como sendo muito benéfico, existe em algum ponto, por alguma perspectiva, algo de, de que não seja tão harmônico assim, né? Porque nesse mundo dual nada é absoluto, a não ser o próprio absoluto, que é Deus ou o nome que nós quisermos dar. Então eu vejo, mesmo nessas manifestações que eu fico com o pé atrás, eu cultivo esse pensamento. Não, isso não é 100% ruim. Tem uma função para muitas pessoas, ainda que seja de aprendizado para perceber aquilo que está se manifestando a partir de nós. Então, eu fico esse cuidado comigo, né, porque é um ponto É importante. que, em termos, perfeito tu levantar isso. Eu ando de cabelo em pé. Claro que eu gosto de deixar ele armado, assim, mas é em pé no outro sentido, assim. Com a quantidade de conteúdos que eu tenho visto na internet, falando coisas que, na, no momento em que eu estou vivendo, né, então vamos tomar cuidado com as palavras, no momento que eu estou vivendo, é surreal. Porque tu falasse assim, eu me encontrei no kardecismo. Sim, o centro espírita, e através das obras de Kardec, me tirou de uma fossa gigantesca, né? Da ignorância que eu vivia total, né? Porque era muita ignorância. Hoje é só ignorante, mas na época era muita ignorância. Né? E através dali eu comecei a entender qual era a estrutura da mediunidade. E é por isso que eu gosto muito das obras básicas. Na verdade, as obras básicas de Kardec não são 5, né? São várias, inclusive as revistas espíritas. Ou as obras complementares com André Luiz e Reticências. Mas eles abordam o esqueleto do corpo humano. A mediunidade como o esqueleto. Eles explicam cada uma das funções, cada um dos desenvolvimentos. Não olhando como doutrina, não olhando como nada, olhando apenas como um Como estudo, ciência, né? como estudo aprofundado daquilo que ocorre mediunicamente ao nosso redor, né? A movimentação espiritual ao nosso redor. E ali eles explicam como analisar uma mensagem, como ver isso, como ver aquilo, como acompanhar uma manifestação. E hoje, as manifestações, principalmente da psicofonia, ela tem vinda não pela mensagem, mas pelo autor. E isso me preocupa. Foi o fulano que está falando. Não, mas eu não quero saber quem é o fulano, eu quero saber o que o fulano falou. E aí a gente começa a ver catástrofes, crises, pânicos, desencarnações. Ou seja, um espírito que tomou todo o cuidado, ou vamos pegar uma falange de espíritos que tomou todo o cuidado de se preparar energeticamente para adentrar numa matéria densa, pequena e densa. É colocar, muito a grosso modo, uma usina toda, como Itaipu, dentro de uma garrafinha PET, daquelas pequenininhas assim de Coca-Cola. Né? Mas assim, ainda é uma comparação esdrúxula, porque o movimento foi muito maior do que esse. Mas é como querer colocar toda aquela força dentro de uma garrafinha. E aí, vindo preparando ao longo das existências inúmeras passagens,
Antes dele, inúmeros mensageiros que vieram preparar, mostrar, ampliar. Aí vem ele, exemplifica, aí passa ele, ele continua enviando pessoas equilibradas para trazer luz, discernimento, esclarecimento, amor, para sairmos da Idade das Trevas, né? Porque também vivemos um período muito grande na Nossa. Inquisição. Aí chegamos hoje, no século XXI, aonde a tecnologia já anunciada por eles em obras que pareciam equívocas. Eu Uhum. lembro que a primeira vez que se leu Violetas na Janela, que se falava de computadores e tudo, numa época em que o computador não era todo lugar que tinha, e lá estava disponível para todo mundo, né? E seres que estão com tamanho zelo e cuidado por sua população. Aí vem e prepara um reencarne de um Emmanuel, vem e prepara o reencarne de um Francisco de Assis ou de tantos outros, para dizer, ó, cansei de brincar, vamos terminar com tudo. Eu falo dessa forma para ser descontraído, mas é incompatível um trabalho com outro. Realmente. Aí a gente vê, por exemplo, se tu pega esses grandes autores, os quais nós citamos, e não precisa ser espíritas ou espíritos. Vamos pegar os grandes. Gandhi. Cara, Gandhi libertou a Índia sem erguer uma arma. Aí, tá, agora vamos acabar com esse negócio que cansei de brincar. Porque parece isso. Parece uma brincadeira. E aí, o que é melhor fazer? Tá, passa o rodo de uma vez e chega. Parece que É a se nossa forma perder. de lidar com as coisas, né? É, é Às vezes a exato. gente faz isso. Sim, mas, pronto, agora tu chegou num ponto, numa explicação, que é nem tudo está certo e nem tudo está errado. Nem tudo é bem, nem tudo é mal. Nós agimos desse jeito. Então é muito comum a espiritualidade usar e se valer do nosso conhecimento, da nossa forma de agir, e nós entendermos as mensagens deles dessa maneira. Mas se tu hoje tivesse, por exemplo, na frente de Siddhartha Gautama, o que ele te falaria? Eu posso supor, posso imaginar. Exatamente isso. Porque a cabeça dele é tão vasta, tão ampla, que nós não conseguiríamos entender. Então a gente pode imaginar. Porque a gente sabe o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Mas ele vai falar tantas coisas que vai parecer para nós que não tem nada a ver com o caminho do meio, que a gente vai ficar, será que eu entendi tudo errado? Mas não é só um nível de consciência diferente. Então, um ser como esse, que veio e demonstrou, numa época muito dura e difícil, o caminho da transformação, por que ele não teria paciência agora com a transformação? Claro. Não faz sentido. Numa condição que é muito mais favorável do que aqui eles estiveram encarnados, né? Exato, exato. E eles Né? estando hoje numa condição mais favorável ainda, desprendidos da matéria. Então, esse é um ponto que eu preciso concordar contigo. A gente tem escutado tantas coisas que chega a ser preocupante. Esta semana eu recebi um telefonema, tocou inúmeras vezes o telefone, que eu tenho dois, tenho do Portal Paz, que é para atendimentos, e tenho o meu particular, mas estava tocando do Portal Paz, então eu sabia que era urgência, né, para a pessoa estar repetindo, a chamada era urgência. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo e fui atender. E me bateu um desespero, porque a pessoa realmente estava desesperada. Uhum. E ela queria desencarnar. Porque as coisas que ela leu, que ela viu, que ela escutou, eram só trágicas.
Então ela disse, não tem mais por que ficar, não tem mais por quê. Você perde a esperança, né? É. E aí pergunto e nos perguntamos, as dúvidas da mediunidade não são perfeitas? Porque se a gente não tem dúvida, a gente entra nesse caos. É. Se a gente tem dúvida, a gente para e pensa: será? Será? Então é melhor questionar do que aceitar. De tudo que eu já estudei e leio e vivenciei, porque muito dos nossos aprendizados se dá pela nossa experiência, né? E aliás, quando a nossa experiência está nos dizendo alguma coisa e aquilo que nós vimos, ouvimos, diz outra, pelo menos a quem eu já estudei, que são os mestres orientais e alguns ocidentais, eles sempre falam: permaneça com a sua experiência, não com aquilo que você está vendo ou ouvindo de outra pessoa, né? E às vezes a gente é muito influenciável, de fato, por aquilo que a gente vê, né, e ouve, né, de outros. E às vezes a gente não sabe aonde está a energia desta pessoa, porque há uma frase que eu gosto bastante também, que diz que aonde a nossa atenção, aonde a nossa atenção está, ali está a nossa energia. E aonde a nossa intenção repousa, ali se faz a nossa realidade. Então, eu vejo algumas manifestações mediúnicas que trazem uma energia um pouco catastrófica, e isso demonstra para mim onde está a atenção daquele comunicante, né, daquele médium. E colocando força naquelas palavras, eu percebo que muitas vezes até existe uma desconfiança, uma intenção de que a desarmonia prevaleça, e isso realmente se faz verdade, se faz real, não num contexto abrangente, mundial, mas daqueles que eu já investiguei, se faz às vezes real na própria vida do médium. Está uma desarmonia em questão, né, em várias áreas que envolvem a vida humana. Aí eu fico de novo nessa reflexão, nesse questionamento. Então, talvez existe mais um aspecto pessoal ali do que uma mensagem sincera, verdadeira, que seja de fato o que virá a acontecer ou algo do tipo. Cara, tu chegou num ponto tão importante sobre isso. Porque desequilíbrio todos nós vamos ter em algum dia, em maior ou menor escala. Mas quando nós estamos compromissados com alguma coisa, às vezes parece que destoa a realidade do trabalho com a realidade vivida pelo trabalhador. E isso é algo normal de ocorrer. Eu recebo tantas mensagens assim, agora nem mais tanto, acho que me deram um pouco de paz, de arrego, de, de dizer sobre que eu não via nada, que eu não escutava nada, que eu não tinha mediunidade nenhuma. Muitas pessoas falaram isso. Eu nunca retruquei, nunca nem me prestei a responder, porque ninguém consegue estar dentro da minha cabeça para ver, ouvir e Claro. sentir o que eu sinto. Então, comprovar a mediunidade é uma das tarefas que eu mais tenho lutado. Não vou comprovar, não preciso comprovar nada. Para mim está bem resolvido isso. Então tá ótimo. Mas E para a pessoa, provavelmente também, né? O Jordi é um charlatão, tá resolvido tá para ela. resolvido. Então, como é que vai Exatamente. mudar? Não tem como mudar. E aí, nesse ponto, é que vai entrar o discernimento daquilo que é dito. O Jordelei, como ser humano, ele é falho. É como todos nós que estamos no mundo de provas e expiações. Uns mais, outros menos. O Jordelei não é portador de um conhecimento vasto e riquíssimo, como inúmeros intelectuais e que poderiam dar uma ferramenta de trabalho para o Eikenazi e para o Lázaro surreal, Nossa. né? Mas esses dois que eu pergunto para eles às vezes, vocês realmente são inteligentes? Porque ficar logo comigo, né? Será? Às vezes eu começo a questionar, mas será que é vocês mesmos que são inteligentes, né? Porque, pelo amor de Deus, tem tanta gente que poderia ajudar melhor. Mas aí já vira na parte da brincadeira mesmo com eles.
Mas isso também demonstra algo incrível da espiritualidade para conosco: amor, respeito. Uhum. É, por favor, quer Não, não, não. complementar? Não, eu ia dizer que o amor e respeito, e aí a gente vê em tudo, no conteúdo que tu nos trouxe, de todo teu estudo dos povos orientais. Eles são muito mais precisos, às vezes até mais enfáticos e duros, mas nunca sem amor. Nunca sem amor. Às vezes a expressão desse amor é um pouco diferente, né? A gente está acostumado com o amor crístico, com o amor de Cristo, que é uma generosidade, uma compaixão, embora os mestres, por exemplo, budistas, têm a via da compaixão, mas ainda assim, esse amor se expressa de uma forma diferente, mas também pela questão cultural, né? Uhum. É algo. A cultura impregna, inclusive, os ensinamentos espirituais, não tem como dissociar. E aí, pegando um gancho com isso tudo que a gente está comentando, mas aproveitando para ir para um outro tema, porque eu tenho observado, evidentemente, muitas coisas, a gente vive, a gente observa, e eu sei que tu também é bastante observador. Quem convive com a mediunidade cria-se essa observação constante. E eu queria te perguntar, assim, se pelo que tu tem observado, tu sente ou tu acredita que nós estamos adentrando mesmo? Porque eu sei que tu tem uma visão de nova era também mais, entre aspas, fria e calculista, como eu também tenho, né? Como, Sim. como às vezes a gente vê também as pessoas expondo. Mas enfim, neste novo movimento, nessa nova era, onde há uma abertura maior até dos fenômenos mediúnicos, tu observa que nós estamos nesse momento onde as pessoas terão ou começarão a ter a possibilidade das suas percepções mais expandidas, porque eu tenho uma visão disso e muito do que eu observo da espiritualidade também. E o principal ponto que já me responderam é que sim, mas que é preciso querer. É preciso querer, é o primeiro ponto, e terá essa facilidade, pelo menos é o que eu já ouvi da espiritualidade, para quem quer buscar. Mas para quem não tem esse interesse, a espiritualidade mantém um profundo respeito em relação ao livre-arbítrio. Por quê? Pode ser que a espiritualidade incite uma percepção mediúnica e isso mais atrapalha a vida de uma pessoa do que contribua. Porque pode ser que ela não tenha as crenças suficientes para lidar de uma forma boa com isso e ter sensações mediúnicas ou espirituais pode inclusive travar o progresso dela com relação às percepções espirituais, porque ela pode ficar com medo e travar, né? Então a espiritualidade tem um cuidado em relação a isso, as crenças que as pessoas têm, e também um respeito ao livre-arbítrio da vontade das pessoas. E também já observei que muito mais vale o progresso, né, de virtudes e de valores de algumas pessoas, e isso de fato seria o desenvolvimento espiritual que a gente tanto fala, do que trazer algum grau de percepção mediúnica e a pessoa às vezes até deixar de olhar para o seu progresso enquanto ser humano e olhar mais para o seu progresso enquanto percepções mediúnicas. Uhum. Mas ainda assim, eu vejo uma facilidade, né, uma abertura um pouco maior. Não sei se tu enxerga nas tuas observações isso também. Sim, sim, eu percebo. E cada vez está mais aflorado essa, esse convívio com o mundo extrafísico. O que me preocupa é ainda a terceirização do movimento. Isso realmente me preocupa. Porque em 2004, 2005, quando se falava, a gente vai dormir em terceira dimensão, vai sonhar em quarta dimensão e vai acordar em quinta dimensão. Eu dava risada, e eu não tinha estudo nenhum, eu dava risada mesmo, né? Estúpido e grosseiro, eu dava risada, se isso não existe. E eu já dizia, isso não existe, não tem, não cabe, né? A matemática não fecha, porque
um corpo, isso aqui que a gente conhece é um corpo de terceira dimensão. Né? Começa que eu já tenho discutido dimensões, mas bem, não vamos entrar nesse assunto, tá? Isso aqui é um corpo de terceira dimensão. Com certeza tem que ter muita mudança para ter um corpo de quarta dimensão, e muita mais mudança para ter um corpo de quinta dimensão. Então quer dizer que da noite para o dia tu ia ter que nascer, morrer e nascer 3 vezes. E aí as pessoas não acreditavam. Não, é com esse corpo. Não, mas com esse corpo não dá. Com esse corpo não dá. Não tem como, né? A gente não consegue nem respirar na Lua. Então, não dá. Né? E hoje eu vejo muito isso. A gente está querendo essa transformação terceirizada. Então, se eu desenvolver a mediunidade, eu me melhoro. Se eu descobrir realmente que os extraterrestres estão aqui, eles vão me ajudar. Ó, tem um C na frente de tudo. Uhum. Só que não nos damos conta que a percepção que o Hélio tem, que o Jordelei tem, são percepções de anos de estudo. Anos de muito estudo, muita leitura, muito vídeo, muito conversa com pessoas das mais diversas possíveis, para chegar num nível ainda pequeno de maturidade em relação ao mundo espiritual. Sem dúvida. Agora, abrir uma clarividência, veja a quantidade de gente que nos pergunta: como que eu abro minha clarividência? Como que eu vejo o mentor? Como que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Como se isso fosse resolver o problema. E isso não vai resolver o problema. Eu gosto muito do Wagner Borges, recentemente falando sobre transição planetária, e é incrível assim, o bom senso e a presteza, e em 4, 5 palavras responder. Já fostes ao IPPB aí? Não, Em ainda São não. Paulo, ainda não? Ainda não. Ainda não. Eu pretendo ir. Mas ele disse assim, ó, preciso entender que na transição planetária, batata vai continuar sendo batata. Veículo vai continuar sendo veículo. A transição não é externa. A transição é interna. É do meu estado que eu estou para um novo. Então, isso que nós estamos esperando de fora, ele não vai ocorrer assim com o estalar de dedos. Por isso, sim, que vale muito o esforço nosso a divulgar livros, conteúdos, para que isso possa levar alguém ao seu despertar. Porque abrir a clarividência em alguém que está sofrendo de ansiedade é a Puxa, pior coisa que possa existir, que pode existir. nossa. O cara já está com síndrome do pânico, ou com inúmeras outras síndromes, né, causadas pela ansiedade. Abre a clarividência, não tem mais para onde fugir. Isso eu trago um relato pessoal. Teve um momento, porque quando a gente começa a adentrar com muita informação também, a gente cria uma ansiedade para nós mesmos, né? Muita informação, é muita coisa, a gente não sabe lidar com tudo isso, a gente fica mais ansioso. E isso tudo aliado com o processo de percepção espiritual agrava ainda mais, como o Jorge está comentando. E eu passei por uma situação, Jorge, há algum tempo, de estar num momento de mais ansiedade. Claro que existiam outras questões emocionais acontecendo também, o que acentua ainda mais esse processo de ansiedade. E tive um grau de percepção por clarividência muito acentuado. Eu não consegui lidar com aquilo. O que aconteceu? Claro, o corpo tem o princípio de homeostase, né? Para manter a saúde e manter o seu bem-estar. Simplesmente desmaiei. Eu não estava tendo consciência, condição em vigília, consciente para lidar com tudo aquilo. O corpo o que faz? Bom, apaga a consciência de ser aí, porque senão eu não sei onde é que vai parar. E isso pode acontecer com pessoas que estão com um desequilíbrio interno e vão ter as suas percepções espirituais ativadas. Não sabe lidar e pode dar problema. Claro, quando eu descobri, por exemplo, do nascimento da minha filha, né? Minha filha não foi uma gravidez planejada.
E quando eu descobri, mexeu, me sacudiu que nem pandeiro, né, durante o carnaval. E, e aí aconteceu exatamente isso, porque eu já tinha mediunidade aflorada, já tinha os espíritos que se comunicavam, já tinha as percepções e tudo. Só que eu entrei nessa paranoia, nessa confusão louca, louca. E aí eu andava, caminhava e do nada aparecia um telão, e desse telão eu era lançado para dentro de alguma fase, de alguma vida que eu existi. Eu pude rememorar inúmeras reencarnações. Aí tu não vai dizer, então eu vou ter que fazer isso comigo. Não! O problema é que às vezes eu estava dirigindo e apagava. É. E aí ia para aquele lugar. Às vezes eu estava conversando com alguma pessoa, apagava e eu ia para aquele lugar. E aí eu sempre voltava com alguém me chamando. Ei, tá tudo bem? Aconteceu o que aconteceu? Eu só não caía, mas eu desligava. E, e muitas das vivências que eu tive, até hoje não tem nem lógica. Mas por que eu tive que lembrar desse negócio? O nível do desequilíbrio em que a mente e o corpo chegam geram essa confusão. E a minha mediunidade deu uma surtada geral junto. Né? Claro, porque faz parte, né? Não é algo dissociado. Inclusive acontece muito na mente e no corpo. Todas as repercussões mediúnicas a gente sente no corpo e acontece muitas das percepções de clarividência na mente. Então não tem como separar. Agora eu ando com outro problema em relação a isso. Quando eu saio para conversar com alguém. Lá vem piada. Não. Não? Pior, queria que fosse. Eu queria que fosse. Não, eu tô aqui conversando com a pessoa e rapidamente eu paro o que eu tô fazendo e fico olhando para alguma coisa espiritual que está em volta. Uhum. Né? E eu fico olhando o que está acontecendo espiritualmente. E aí a pessoa tem que me chamar do transe. Ei, Jodelei, tá tudo bem? O que aconteceu? O problema é que a pessoa acha que tu não tá interessado na conversa, né? É, Ou não tá é. me ouvindo, que coisa. Fica uma Não, situação e às vezes chata, eu tu já passei passa por por isso. mal, tu passa por mal educado. Esses tempos eu tava lá no Tiago conversando com ele, né? O que eu tava? Eu sei que era tarde da noite. Eu acho que foi quando eu cheguei em São Paulo aqui. Foi exatamente em fevereiro quando eu cheguei aqui. E a gente foi pro quiosque que ele tem, a gente disse, vamos tomar uma cerveja de boas-vindas e tudo, e a gente tomou uma cerveja. E aí do nada eu parei de falar e fiquei olhando pro Tiago. E o Tiago, o que foi? O que foi? E aí eu Funcionou a brinquei. cerveja. Eu brinquei com ele. Cara, Jesus não é o único que anda sobre as águas. Cara, na piscina onde ele estava, tinha um espírito caminhando em cima, assim, passando. Como se nem tivesse água ali. E aquilo parou e eu fiquei olhando, né? Do nada, assim, olhando aquilo. E aí o Thiago disse, ei, Jorge, tá tudo bem? O que tu tá vendo? Porque ele sabe que eu enxergo. Daí depois eu comentei. Mas isso é algo muito ruim. Que as Sim. pessoas não se dão conta que é o ônus de um processo. Porque o bônus a gente sabe. Tu entra num jardim, tu vai ver lírios, vai ver flor. Tendo... Mas se tu começar a mexer nas flores, tu vai encontrar sapo. Então, é isso que a gente tem que saber. Em relação... porque eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal. Eu tava meio brabo aquele dia. Brabo por conta de um vídeo... Por conta de um vídeo do dia anterior. Eu fiz um vídeo em como desenvolver a nossa mediunidade de forma lúcida, com equilíbrio, e passei algumas técnicas, inclusive de percepção por clarividência. Porque é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né? E quando o assunto é mediunidade, claro. E aí eu já trouxe algumas respostas aqui, mas eu quero ouvir também de ti, porque sempre complementa. Não, é algo tranquilo, nem te preocupa. Em relação a essas persões por clarividência, porque já teve inúmeras vezes essa mesma colocação, às vezes com palavras diferentes. Como que as pessoas diferenciam, né, clarividência de uma visualização criativa, de uma imaginação? Quando que elas conseguem saber se é uma sugestão espiritual, uma visão espiritual de fato, ou se é uma imaginação pessoal, fruto da sua própria mente? As duas andam muito juntas.
né? Às vezes uma visão pode ser fruto de uma imaginação. Agora, a continuação da imaginação, nem sempre nós temos tanta fertilidade para dar prosseguimento, né? Por exemplo, tu anda na rua, tá caminhando na rua, e aí tu olha, tu tá olhando pela visão periférica, o chão onde tu tá pisando, porque tu olha para o horizonte, assim, e aí tu tá, a visão periférica te mostra o chão. E do nada tu resolve desviar de algo que tu sabe que tem ali no chão. E aí tu volta a olhar pro chão, não tem nada. Isso é fruto da imaginação? Porque tu tá se cuidando, né? Tu tá andando na rua. Então tem pessoas, tem veículos, tem possibilidades de assalto, e aí tu diz, opa, eu vou pisar numa poça de sangue, isso não. E aí tu volta, poça de sangue? Como assim? Aí tu olha pro chão, não tem nada. Isso ocorre. Ou tu tá olhando assim, e tu vê que aquela pessoa vem firme em direção a ti, firme, mas é um olhar parado, é um olhar completamente parado em algum, é literalmente parado em alguma parte do tempo, mas aquela pessoa está ali fazendo. E só que é tão real que tu desvia. Só que não dá tempo de desviar tudo e tu não bate ombro com ombro. Passa, simplesmente passa. Isso é fruto da imaginação ou não? E aí tu olha para trás, a pessoa continua indo. Ou às vezes do nada ela some. Tá chegando na tua frente, some. Ou às vezes tu tá andando no carro, assim, voltando de viagem, madrugadão, como eu fazia. E aí, do nada, tu sente um arrepio gigantesco, daqueles assim que gela até a ponta dos pés. Aí tu resolve, tu sabe que não pode olhar no retrovisor. Tu sabe, não olha no espelho. E a primeira coisa que tu faz é a curiosidade maior, a curiosidade matou um gato. E aí, quando você dá conta, tem um espírito sentado no banco de trás do teu carro, pegando uma carona contigo, né? Isso é fruto da imaginação? Será que a nossa cabeça seria tão fértil ao ponto de trazer algo desconfortável para perto de nós e sair do nada? Porque eu sempre conto essa história do de um trecho da estrada antiga de Canoas, para quem entrava em Porto Alegre, pela BR-116, de um trecho Uhum. ali, onde tinha um posto de gasolina e uma churrascaria, que era o Freio de Ouro, Freio de Prata, perdão. Dali até o posto da Polícia Rodoviária Federal no Polo Petroquímico, eu dava carona para uma mulher. Eu chegava ali, ela entrava, lá ela saía. E isso foram por anos, porque eu fiz 17, 18 anos esse trajeto. Até que no final, nas últimas viagens, ela nunca mais pegou carona. Aí eu pensei, ou escolheu um carro melhor ou foi encaminhada. Né? Mas isso não pode ser fruto de uma imaginação. Agora, a imaginação, ela se torna também uma clarividência quando a gente resolve pegar uma meditação e conduzir uma imagem. Vamos visualizar uma paisagem, nessa paisagem a gente monta o cenário. Agora, as peças que vão conviver no cenário poderá ser uma mescla da imaginação com uma Uhum. sensibilidade visual. Tá? Nem vamos colocar como clarividência, mas uma sensibilidade visual. Então, nesse ponto, sim, pode uma encontrar-se com a outra, mas todas são fenômenos e processos de desenvolvimento da consciência e do ser. Perfeito. Junto com o vídeo aquele que eu fiz, né, vou deixar inclusive a recomendação aqui, já temos grandes avanços nessas compreensões, porque algumas pessoas, duas na verdade, mas já são algumas, né? Vieram Uhum. inclusive no Instagram, no direct, mandar mensagens lá, que passaram a ter algumas percepções visuais, mas não eram visões externas, como eu estou te vendo, eram apenas visões internas, né? E viram o vídeo, eu falei que isso também é clarividência. Também é Aliás, clarividência. a maior parte dos clarividentes são esse tipo de clarividência. Aqueles que enxergam externamente, como nós estamos nos vendo aqui, é minoria. É. Né? É uma visão
muito interna. E as pessoas levaram um tempo para acreditar nisso, porque como iriam saber se aquelas visões internas são reais? Mas aí, né, a gente foi conversando, porque às vezes a gente imagina alguma coisa e a gente já sente algo com relação àquilo que nós imaginamos. A situação nem se concretizou de fato ainda no mundo físico, mas para nós já foi real, a gente já transformou as nossas emoções. E por que que essas observações internas a partir desse tipo de clarividência também não são reais? Sim, nós já causou essas transformações. Exato. Mas isso é muito importante, porque veja só, a, a visão espiritual, vamos tirar o nome de clarividência. A visão espiritual já diz, é a visão do espírito. A audição espiritual é a audição do espírito. Então, nós, como espíritos, a gente sabe tudo que tem ao nosso redor. A gente literalmente sabe tudo o que está ocorrendo ao redor aqui. De quem está, de quem não está, de que estado que está. A mesma coisa em relação ao som. Porém, o nosso corpo de terceira dimensão só tem 5 sentidos. Ó, esse ronco de moto é do meu vizinho, que tem uma Harley 1200, que é linda pra caramba. E que ele gosta de mostrar que ele tem ela. Né? E então, essa percepção, esses 5 sentidos, eles ficam trabalhando constantemente no nosso dia a dia. Então, nós como espíritos captamos e ela tenta rapidamente jogar para o corpo para codificar em um dos 5 sentidos. Uhum. Aquela informação precisa ser codificada num dos 5 sentidos. Às vezes visão, às vezes audição, às vezes paladar, às vezes olfato, e assim vai indo, né? Às vezes tato. É por isso que às vezes a gente entra num lugar e sente cheiro de flores. Por isso que às vezes a gente entra num lugar e sente cheiro de velas. É por isso que às vezes a gente tem a sensação de que passou alguém, quando na verdade nunca passou, continua ali parado sempre. Tem vezes que a gente acha que nos chamaram, né? Porque foi codificado em um dos 5 sentidos que nós temos. Né? Agora, a intuição, que é considerado o 6º sentido, que esta é realmente a nossa conversa com o mundo espiritual. Então, a audição, a clareaudiência, ela vai ser muito comum, assim, mais de 90% das vezes, escutada como a tua voz interna falando contigo. Idem para a visão. Uhum. Idem para a visão, porque a visão é do espírito, é uma visão espiritual. Perfeito. E aqui nós já estamos há quase 50 minutos de conversa. Nós estamos gravando de tarde aqui. São 16 horas e 11 minutos. O Jorge até às 16h30 poderia ficar, mas não vamos nos estender. Queria já nesse momento te agradecer mais uma vez, não Jorge. vamos nos entender mais, é isso? Não sei, né? A gente espera ter feito sentido para quem está nos acompanhando também, mas deixem aqui nos comentários se foi válido ou não, se contribuímos com o seu progresso, com o seu entendimento. E se sim, deixe as suas colocações, também perguntas, porque pode ser que numa próxima a gente responda aquilo que vocês deixarem aqui. Eu agradeço muito as vossas companhias e principalmente a tua, Jorge, pelas elucidações todas. Hélio, eu que sou grato, cara. Eu que sou grato, né? A gente que se conheceu há muito tempo, lá no Lar de Juliano, né? Temos uma trajetória todas de terapias e de conversas e de amizade. Eu que sou grato por poder estar contribuindo contigo e um pouco do que eu sei, né? É muito pouco mesmo, mas o pouco que tenho eu gosto de passar adiante. Então eu sou grato pelo convite e estamos aqui sempre que precisar. Isso eu acho maravilhoso nesse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos vídeos, porque eu também considero, porque eu enxergo inúmeras pessoas que são referências para mim e vejo, cara, o quanto sabem, né, estas pessoas, e a gente tem esse, às vezes, complexo, né, de comparar-se com as outras pessoas e ver que sabemos muito pouco. Mas a conversa com o pessoal aqui pelos comentários também me ajuda muito, porque vão sempre complementando e eu vou aprendendo muito com aquilo que as pessoas vão trazendo também. Então, é um trabalho mútuo. A gente entrega, mas também recebe muito. Não só
da espiritualidade, como a gente geralmente fala, mas do afeto, né, do conhecer pessoas, do conhecimento que essas pessoas trazem. Isso para mim é muito bom, é o que faz e traz sentido a tudo. E claro, ao longo dessa caminhada, conhecer pessoas como tu também e ter essa proximidade do convívio é maravilhoso. Isso faz valer a nossa experiência aqui e espero que tenha feito valer também este vídeo. Eu agradeço por todos, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fique na paz e até mais.